Os pecados de natureza sexual mencionados na Bíblia revelam um equívoco comum, a crença de que todos os pecados são igualmente julgados por Deus. No entanto, é importante esclarecer que a Bíblia enfaticamente declara que nem todos os pecados são vistos da mesma maneira perante Deus. Isso se reflete na diversidade de punições atribuídas a diferentes transgressões. Um equívoco disseminado, inclusive entre os seguidores cristãos, gira em torno da ideia de que todos os pecados não são iguais. Isso pode levar à interpretação equivocada de que certos pecados podem ser menos condenáveis ou resultar em punições menos severas. No entanto, é crucial entender que todos os pecados, independentemente de sua gravidade percebida, são ofensivos a um Deus infinito e eterno, e, portanto, merecem uma penalidade proporcional. Cada pecado conduz à separação de Deus, e a ausência de arrependimento resulta em condenação eterna. Entretanto, é essencial reconhecer que, embora todos os pecados possam levar à separação de Deus e ao julgamento eterno, nem todos incorrem no mesmo nível de punição divina. As consequências atribuídas por Deus variam de acordo com a gravidade do pecado. Nem todos os pecados são igualmente graves. Por exemplo, um homicídio em massa não é equiparado a uma simples mentira. Embora ambos sejam transgressões, pertencem a categorias distintas de pecado. Alguns pecados são, de fato, mais graves que outros, afetando tanto o indivíduo quanto a comunidade de maneiras mais severas. Assim, é compreensível que existam punições diferentes para diferentes tipos de pecados, refletindo princípios semelhantes aos sistemas de justiça terrestres, onde a gravidade do crime influencia a severidade da punição. Esses mesmos princípios se aplicam no contexto divino. Não seria justo nem razoável impor a mesma punição a alguém que mentiu e a alguém que cometeu assassinato. A diferenciação nas penalidades reflete a gravidade e o impacto de cada pecado, tanto nos tribunais humanos quanto no julgamento divino descrito pela Bíblia. Em meu estudo da Palavra de Deus, uma categoria específica de pecado se destaca como especialmente perigosa: o pecado sexual. Ao examinar as Escrituras, especialmente o livro de Provérbios e 1 Coríntios, torna-se evidente que o pecado sexual é destacado como excepcionalmente perigoso. Provérbios indica que há casos em que um indivíduo pode não se recuperar das repercussões e consequências dos pecados sexuais, sugerindo um impacto particularmente grave em comparação com outros tipos de pecado. O pecado sexual é sério, afetando o corpo, a mente, a alma e, mais importante, a eternidade. Muitas vezes, as pessoas subestimam essa categoria de pecado, mas Deus não o faz. Como ministro, testemunhei em primeira mão como esse tipo de pecado pode mudar as pessoas, alterar vidas e ter o potencial de arruinar casamentos, traumatizar crianças e desmembrar famílias. Subestimamos grosseira e irresponsavelmente a questão do pecado sexual. É o mais viciante, o pecado mais insidiosamente silencioso que existe. Tendo pastoreado pessoas com dependência de drogas, testemunhei como o vício em drogas pode ser debilitante. Vi como esse vício pode levar as pessoas a agirem fora de seu caráter, a mentirem, trapacearem e até mesmo a venderem seus próprios corpos por drogas. E deixe-me ser claro, pecado sexual é ainda mais viciante do que o vício em drogas. Pelo que tenho testemunhado, o pecado sexual é de fato mais viciante do que o vício em drogas. Não estou exagerando quando afirmo isso. Se há uma categoria de pecado que irá matá-lo enquanto você estiver vivo, é o pecado sexual, que esse pecado tem o poder de consumir seus pensamentos e distorcer seus valores, levando você a um ciclo de culpa e segredo que é difícil de quebrar. Infecta relacionamentos, semeando desconfiança e traição entre entes queridos. Isso levará a viver um inferno onde você não quer cometer o pecado, mas você não consegue se conter. Isso irá arruiná-lo de maneiras que você nem sabia que eram possíveis. As consequências podem se estender além da turbulência pessoal, causando danos duradouros à sua vida profissional e social. Ele o levará a lugares que você nunca pensou que seria capaz de ir. Envolver-se em pecado sexual pode levá-lo a um caminho de risco e desvio crescente, buscando experiências mais extremas. Esta escalada pode expô-lo a perigos físicos, problemas legais e profundas repercussões espirituais. Fornicação. Muitos crentes se perguntam por que seu apetite pelo pecado não é removido após a salvação. O fato de uma pessoa ser salva não significa que ela não será tentada a pecar. Quando recebemos a vida de Cristo, há uma transformação espiritual em nosso espírito. No entanto, ainda temos um corpo. Ainda vivemos em um corpo.
Nascer de novo não significa que sua carne deixará de desejar coisas carnais. Seu espírito está salvo, mas seu corpo não é, infelizmente. Muitos cristãos vivem com a ideia de que há algo errado com eles porque são tentados. Ser tentado não significa que você é um falso cristão ou que não nasceu de novo. Ser tentado não é pecado. Agir de acordo com essas tentações é pecado. Considere o que a Bíblia afirma como as obras da carne. Gálatas 5, 19 e 21. Agora as obras da carne são manifestas. Quais são estas? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, emulações, ira, contendas, heresias, inveja, assassinatos, embriaguez, folias e coisas semelhantes, das quais já vos contei, como também já vos contei no devido tempo passado que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe como as duas primeiras obras da carne listadas são fornicação e adultério. O adultério é o segundo pecado no qual nos concentraremos neste sermão. No entanto, agora vamos nos concentrar no pecado de fornicação. É simples, seu corpo desejará sexo porque você é humano e o sexo não é inerentemente mau, ao contrário do que alguns pregadores podem levá-lo a acreditar, afinal Deus criou o sexo. No entanto, ele pretendia que fosse desfrutado dentro das restrições do casamento, entre um homem e uma mulher que é casada. A razão pela qual as obras da carne incluem adultério e fornicação é porque ambos são métodos incorretos pelos quais as pessoas obtêm algo completamente natural. Nascer de novo não significa que você nunca será tentado a fornicar ou cometer adultério. 1 Coríntios 6 horas e 16. O que vocês não sabem que aquele que está unido na prostituta é um corpo para dois? Diz que ele será uma só carne. Em termos simples, 1 Coríntios 6 horas e 16 explica que quando as pessoas se envolvem em fornicação, elas formam um profundo vínculo espiritual com cada um outro. O versículo diz especificamente que os dois se tornarão uma só carne. Isso significa que além de apenas uma união física, ocorre uma conexão espiritual significativa que deve refletir a unidade profunda e permanente projetada para o casamento. O versículo destaca a seriedade dos relacionamentos sexuais porque eles unem pessoas juntas de maneiras que vão além do ato físico. Você já notou quando duas pessoas envolvidas em fornicação têm um relacionamento tumultuado e negativo e você se pergunta por que elas simplesmente não seguem seu caminho? Eles querem sair, mas não conseguem. Não é tão simples assim. Existe uma conexão entre eles que transcende o físico e qualquer outro relacionamento platônico. Existe um vínculo entre eles que transcende a natureza, que até transcende este mundo. É um vínculo que transcende o próprio tempo, um vínculo que as palavras não conseguem descrever. Ele transcende a separação física, mantendo sua força mesmo quando a distância separa as duas pessoas. É um vínculo que transcende a lógica e a razão, desafiando explicações simples e análise racional. É um vínculo que transcende o próprio tempo, um vínculo que as palavras não podem descrever. Mesmo quando o relacionamento termina ou as circunstâncias mudam, a conexão entre duas pessoas que se tornaram uma permanece intacta, resistindo ao longo dos anos e através das distâncias. Você não sabe que aquele que está unido para uma prostituta é um corpo para dois, diz que ele será uma só carne. Em outras palavras, essas duas pessoas são casadas no mundo invisível. Isso é realmente surpreendente para mim, porque eu me pergunto quantas pessoas são solteiras, entre aspas, seu status de relacionamento neste mundo é solteiro, mas eles se juntaram a várias pessoas. Eles andam por aí afirmando que são solteiros, mas a Bíblia nos diz que porque eles fornicaram, eles estão unidos a outra pessoa ou talvez até mais de uma pessoa. A fornicação cria um profundo e conexão complexa entre indivíduos. Por que você acha que rompimentos são tão dolorosos? Quando um relacionamento termina, você pode se sentir desorientado e oco, como se uma parte de você estivesse perdida. Na verdade, uma parte de você estava entrelaçada com aquela pessoa e com um pedaço dela permanece com você mesmo depois de anos sem contato. Uma única mensagem de um ex pode despertar emoções profundas, fazendo com que os corações palpitem ou afundem. Por que essa reação é tão intensa? É porque através de suas interações íntimas, eles se tornaram uma só carne, conforme descrito biblicamente. O ditado "e o tempo cura todas as feridas" e não se aplica a esses cenários. O tempo sozinho não pode consertar os laços espirituais e emocionais. Portanto, anos podem passar, 3, 4, 5, e você ainda pode se encontrar lutando com as consequências do rompimento.
O profundo vínculo formado não se dissolve simplesmente com o tempo. Muitas vezes requer um processo deliberado de cura e recuperação espiritual. Há pessoas me ouvindo agora que estão desaparecidas e ainda estão apaixonadas por pessoas com quem fornicaram anos, até mesmo décadas atrás, porque estão unidas àquela pessoa. Deus sabia o que estava fazendo quando criou o sexo exclusivamente para marido e esposa. Pecado número 2. Adultério. Provérbios 6:32. Mas quem comete adultério com uma mulher falta, o que o faz destrói sua própria alma. Provérbios 6:32 fornece uma advertência comovente sobre as consequências destrutivas do adultério, concentrando-se em dois aspectos principais: a falta de compreensão e a destruição da própria alma. O versículo destaca a falta de compreensão exibida por indivíduos que se envolvem em adultério, mesmo aqueles que possuem grande sabedoria e inteligência, como o King Davi da narrativa bíblica pode sucumbir à loucura do adultério, apesar da destreza de Davi como estrategista e governante. Seu lapso de julgamento quando ele cobiçou a esposa de seu vizinho no banho de Sabá demonstra a falta de bom senso. Isso ilustra que mesmo os indivíduos mais talentosos podem vacilar quando confrontados com a tentação, enfatizando a vulnerabilidade universal às falhas morais. Além disso, Provérbios 6:32 enfatiza a responsabilidade pessoal do adúltero pela destruição de sua própria alma. A culpa não pode ser transferida em fatores externos, como o cônjuge tentador ou as circunstâncias. Em vez disso, o indivíduo deve enfrentar as consequências de suas ações e reconhecer seu papel em sua queda espiritual, mesmo que seja procura atribuir culpa aos seus desejos, concupiscências ou à influência de forças externas como Deus ou o diabo. Em última análise, o indivíduo é responsável pela destruição causada em sua alma, destacando a culpabilidade do adúltero. Provérbios ressalta a gravidade de suas ações e o profundo impacto sobre seu bem-estar espiritual. O envolvimento em adultério leva à erosão da integridade moral e da saúde espiritual, resultando em danos profundos ao ser interior do indivíduo. Apesar de qualquer prazer temporário ou gratificação derivada do ato, as consequências a longo prazo são terríveis, levando à fragmentação da alma e ao afastamento da retidão moral em essência. Provérbios 6:32 serve como um lembrete preocupante das repercussões devastadoras do adultério e do imperativo para os indivíduos exercerem sabedoria e discernimento moral em suas ações. Incentiva a introspecção e a responsabilidade, enfatizando a importância de preservar a integridade e a vitalidade espiritual. Em última análise, o versículo ressalta a verdade profunda que o adúltero, por meio de suas ações, inflige danos irreparáveis à sua própria alma. Provérbios 6:32 alerta sobre as graves consequências do adultério, especialmente a frase "destrói sua própria alma". Isso significa que o envolvimento em adultério pode causar danos profundos ao eu interior de uma pessoa. Para a alma, de forma mais simples termos, é como causar danos profundos a quem você é como pessoa, incluindo seus sentimentos, crenças e conexão com algo maior. Em primeiro lugar, o adultério pode corromper a alma quando alguém trai seu parceiro, pode torná-lo mais propenso a fazer outras coisas ruins e tornar seu coração menos aberto à bondade. É como se afastar de ser sábio e bom, o que pode levar a um caminho de ainda mais erros. Em segundo lugar, o adultério pode levar a uma perda de integridade e força moral. Trair a confiança de alguém, essas ações podem enfraquecer o senso de uma pessoa sobre o que é certo e errado e corroer sua honestidade e força de caráter. Essas qualidades são realmente importantes para uma alma saudável. Por último, o adultério pode causar danos emocionais e psicológicos. A traição muitas vezes leva a sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento. Também pode prejudicar relacionamentos importantes, levando à solidão e à tristeza. Essas emoções negativas podem afetar profundamente o bem-estar e a felicidade de uma pessoa, prejudicando ainda mais sua alma. Pecado número 3. Pornografia. Um dos maiores problemas em nossa sociedade é a questão da pornografia. Há milhões de crentes cristãos que lutam nesta área. Não apenas os crentes, mas até os não crentes odeiam esse pecado e ainda assim não conseguem parar de cometer esse pecado, desperdiçando sua vida assistindo vídeos profanos na internet. E quando eu digo a frase vídeos profanos, estou me referindo à pornografia, porque é exatamente isso que é profano. Eu quero que você pense quanto tempo você passou assistindo aqueles vídeos profanos na internet. Você está desperdiçando sua vida. Pense em quanto tempo você desperdiçou com aquele falso prazer passageiro. Você já parou e pensou em como sua vida seria diferente se, em vez de passar aquelas horas intermináveis assistindo aqueles vídeos profanos, você fizesse alguma coisa produtiva? Imagine onde você estaria. Imagine quão diferente sua vida poderia ser. Imagine quão melhor marido ou esposa você poderia ser. Imagine quão melhor pai você poderia ser. Imagine onde você estaria em sua caminhada com Deus. Imagine onde você poderia estar em sua carreira ou negócios. Mas você está desperdiçando sua vida em uma tela. A vida está passando por você,
Há muito potencial em você, mas este pecado está impedindo você. Permita-me ler algumas estatísticas. 45% das famílias nos Estados Unidos relataram que profano vídeos é um problema em seu uso doméstico de pornografia. Aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 290%, em 330%. Você pode imaginar que 56% dos divórcios americanos envolvem uma das partes com interesse obsessivo em sites profanos. 70% dos homens que frequentam a igreja e mais de 60% dos pastores assistem regularmente a esses vídeos profanos de jovens adultos cristãos de 18 a 28 anos de idade. 78% pesquisam ativamente vídeos profanos. 40% das mulheres de 28 anos e o UND pesquisam vídeos profanos pelo menos uma vez por mês. Você precisa entender que mora em idade como nenhuma outra. Com a ascensão da internet e da tecnologia, temos acesso sem precedentes a uma biblioteca infinita de pornografia, tudo prontamente disponível ao toque de nossos dedos. A conveniência e o anonimato do conteúdo online tornam extremamente desafiador resistir à tentação deste vício, diferente de qualquer outro momento da história. A era digital trouxe uma avalanche de materiais explícitos que podem consumir horas, dias ou até anos da vida de uma pessoa. O fascínio desses vídeos pode ser perigosamente cativante, afastando os indivíduos do ambiente produtivo, busca o crescimento pessoal e relacionamentos significativos. O nível de tentação enfrentado por esta geração é sem precedentes e devemos reconhecer a necessidade urgente de confrontar e superar este problema generalizado. Você vive em uma era de grande mal, grande mal. Não leve isso levianamente. Esta era é como nenhuma outra. Os casamentos estão sob ataque por causa deste problema. Os vídeos profanos representam uma ameaça séria à santidade do casamento, distorcendo a percepção de intimidade e criando expectativas irreais que podem levar à insatisfação conjugal. Indivíduos que lutam contra o vício em vídeos profanos podem se distanciar emocionalmente de seus cônjuges, buscando satisfação em fantasias digitais em vez de nutrir sua conexão na vida real. Essa indulgência secreta pode quebrar a comunicação, minar a confiança e erodir os laços de confiança entre parceiros. A natureza viciante da pornografia pode levar a comportamentos secretos ainda mais isoladores, promovendo um ambiente de vergonha e segredo que prejudica ainda mais a saúde do relacionamento. Além disso, o vício em vídeos profanos pode afetar negativamente a vida sexual de um casal, criando distância emocional e física entre os parceiros, distanciando-se da intimidade genuína em favor de fantasias inatingíveis e artificiais. O dano causado pelo vício em vídeos profanos não se limita apenas ao casamento individual, mas tem o potencial de minar a estabilidade e a saúde de toda a família. Os pais que lutam contra a dependência em pornografia podem se tornar distantes ou negligentes, incapazes de fornecer o apoio e o cuidado necessários aos filhos. Os efeitos prejudiciais do vício em pornografia podem se infiltrar na dinâmica familiar, prejudicando o bem-estar emocional e espiritual de todos os envolvidos. A pornografia é um problema profundamente enraizado que requer uma abordagem holística e multifacetada para a superação. Os indivíduos que lutam contra a dependência de pornografia devem buscar ajuda e apoio para romper o ciclo de vício e restaurar a saúde emocional, espiritual e relacional. O apoio da comunidade, a orientação espiritual e o aconselhamento profissional podem fornecer recursos essenciais para enfrentar e superar o vício em pornografia. O caminho para a liberdade não será fácil, mas com determinação, perseverança e apoio, é possível encontrar cura e restauração. A pornografia é um problema generalizado que afeta pessoas de todas as idades, origens e crenças. Não é um problema que pode ser ignorado ou subestimado, mas sim confrontado e superado com compaixão, compreensão e apoio. É hora de enfrentar o problema de frente e trabalhar juntos para criar um futuro mais saudável e esperançoso para todos.